Nós temos a história dos doces portugueses muito voltada, né, a uma questão até curiosa, né, Marília? Porque na época, o pessoal, não que hoje não se vistam bem, né? Mas na época, assim, era obrigatório, assim, as roupas estarem engomadas, o tipo de dobra, né, das camisas, das abas dos vestidos. E para isso, né, era utilizado a clara de ovo. Então a clara de ovo na época, né, auxiliava quando eles iam engomar então as roupas e sobravam as gemas. Então as gemas, como tudo era reutilizado na época, as gemas acabaram, né, virando doce. Então quando a gente vê o fios de ovos, né, e outros tantos doces, a gente vê, né, a questão da gema muito presente. No sonho não é diferente, tá? Então, quando os portugueses começaram a ocupar essa região e o Brasil como um todo, eles foram trazendo também os hábitos que eles tinham. Quando se fala em turismo e cultura, a gastronomia é um dos assuntos mais deliciosos para a gente comentar. E dentro de Rio Pardo nós temos dois pratos muito característicos da culinária de origem portuguesa: o sonho e o peixe. O peixe, por nós estarmos numa cidade que foi fundada à beira de dois rios, né? Tradicionalmente a cultura portuguesa de colonização, e como nós somos de colonização açoriana, então o peixe se tornava um ofício, né? O ofício de pescador, muito ligado à gastronomia. E o sonho, aquela doceria tradicional das cozinhas que nós temos. A gente tem a comprovação do que nós estamos falando, porque os Açores, a gente sabe que já falamos, né, em outros capítulos, eles são um conjunto de ilhas, né? O nome do arquipélago, o nome desse conjunto de ilhas se chama Açores. Mas nós temos o Pico, Faial, né, a Terceira, São Miguel, Corvo. Então, essas 9 ilhas formam o arquipélago dos Açores. Só que o arquipélago dos Açores, ele foi formado por portugueses do sul, do centro e do norte de Portugal, que num momento foram levados, né, para ocuparem as ilhas. E essa cultura, né, já foi comprovada quando estiveram aqui em Rio Pardo, por exemplo, grupos, um grupo até, os Cantores de la Perre, do norte de Portugal, com essa ligação nos Açores. Na ocasião, foi oferecido a eles, né, o nosso sonho. Foi mencionado na época, então, como Sonhos de Rio Pardo. E um desses músicos fez uma brincadeira com o prefeito dizendo: olha, prefeito, esse sonho de Rio Pardo tem o gostinho do sonho dos Açores. Em Rio Pardo há muitas histórias e muitas memórias. Uma das mais afetivas que nós temos é em relação ao sonho que era oferecido aos passageiros do trem na estação férrea, quando eles chegavam ali e faziam aquela pequena parada para seguir viagem. Do peixe, nós temos o peixe frito oferecido a esses passageiros na estação férrea de Ramis Galvão. Então nós temos o sonho presente tanto no imaginário das pessoas, com as suas receitas, os seus saberes, os seus fazeres, com uma primeira receita chegada por uma família tradicional, que é a conhecida família do Pascoal, as pessoas aqui na cidade já o conhecem. E essa receita também, como é uma receita de domínio público, né, de doces que são doces feitos, como outras receitas culinárias de outras etnias, elas são colocadas para a comunidade, são passados de geração em geração, eles são muito comuns, né? Em cidades de colonização portuguesa, nós temos Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, que também tem o seu sonho, que dizem ser muito semelhante ao de Rio Pardo. Mas esses saberes e fazeres desses pratos, eles permanecem até hoje, com receitas um pouco mais tradicionais da sua origem de família, ou receitas que foram todas reinventadas, revitalizadas.
o sonho sendo falado quando vem turistas para a cidade. Quando eu vim a Rio Pardo, eu comia o sonho, né? Só que o vir a Rio Pardo, né, que eles se referem principalmente, eram em épocas passadas, principalmente anteriores a 1996, né? Por quê? Porque em 1996 foi o último passeio, o último trajeto que o trem fez, né? Trasladando pessoas. Então, a partir de 1996, os trens passaram a levar somente mercadorias, né? Não transportam mais pessoas. Então, o sonho ele ganhou uma visibilidade, né, estadual com os trens. Porque os trens, apesar de ter um vagão, né, refeitório, ele era muito limitado, às vezes as coisas eram caras, né? E os trajetos de trem eram muito demorados, de Porto Alegre até Uruguaiana, que era o principal ramal, né, que nós tínhamos aqui, né, passando por Santa Maria, né? O nosso trajeto aqui, que a gente sempre referencia, Porto Alegre-Santa Maria. Né? Porto Alegre-Santa Maria, com as várias estações. Então aqui nós temos a Pederneiras, do Bexiga, né? A parada no IP, temos a Estação Central, temos a do Rames Galvão. Né? Então, principalmente aqui nas paradas centrais, aqueles jovens, os adolescentes, pegavam a produção, né, da família e vendiam na janela do trem. Né? Então, enquanto o trem parava, né, para desembarcar e embarcar pessoas, essas pessoas vinham com um cestinho e vendiam esse sonho na janela do trem. Né? Então, aí ele ganhou essa repercussão estadual. O Biagio, desde a década de 40, ele foi um entusiasta do turismo e da cultura. Então, já na década de 40, vem o surgimento, né, então, do Museu Municipal Barão de Santo Ângelo, né? Vem a criação do Museu de Arte Sacra na década de 70 e dentre essas, o Biagio, né? A minha monografia de conclusão da Faculdade de Turismo na PUC foi especificamente sobre o Biagio Tarantino. E uma das curiosidades, né, que os familiares me falaram na época e que a gente vê pelos documentos e dos registros que ele tinha, né, que quando o Biagio queria alguma coisa, queria trazer uma notícia, né, levar Rio Pardo ao conhecimento de outras tantas pessoas do Rio Grande do Sul e do Brasil, que ele era correspondente de jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo, né, ele pegava os sonhos e botava numa maleta com umas compotas e tudo, pegava o trem e ia a Porto Alegre. Aí ele ia lá na sede do Correio do Povo, trouxe um sonho para vocês, né, e tudo, e assim ele ia conquistando as pessoas e, consequentemente, também, né, levando, né, ao conhecimento de todos, né, essa questão do sonho. Mas principalmente ele, né, ele foi um visionário, um entusiasta do turismo, né, até a metade da década de 70, né, quando ele veio a falecer, né. Biagio Soares Tarantino é uma daquelas pessoas que ele vê o mundo e de uma maneira muito ampla. Ele percebe o mundo como o mundo que as pessoas vivem, as coisas que fazem, os seus saberes, as suas lendas, as suas histórias e a sua gastronomia. Então, o sonho também foi resgatado, digamos assim, no dia a dia das pessoas aqui, com a divulgação do Biagio. Aqui na cidade, nós temos dois tipos de sonho. Nós temos o sonho tradicional, o sonho açoriano, que é essa receita histórica que veio da família desses portugueses, e nós temos o sonho de Rio Pardo. Então, por exemplo, nós não podemos confundir esse sonho tradicional, né, essa receita típica que veio das famílias açorianas, com o sonho de Rio Pardo. Não dizendo que um é mais importante do que o outro, mas, por exemplo, quando nós tínhamos a Festa dos Sonhos do município, né, com certeza vocês chegaram a provar um sonho recheado com guisado,
um sonho recheado, um sonho salgado, né? Recheado com frango, recheado com alguns ingredientes que não faziam parte desta receita açoriana. Porque, principalmente aquelas crianças, né? Quando a gente recebe crianças são muito sinceras, né? Então elas, ô guia, por que não tem recheio? Cadê o mumu? Cadê o mumu desse... Não, o pessoal, cadê o mumu desse sonho? Não, olha pessoal, a receita do sonho açoriano, ela é uma receita que não leva fermento, que a massa, né, é feita de uma maneira específica, cozida, que ela tem que descansar, que ao fazer a fritura, ela tem 2 temperaturas, né, do óleo, né? Então, o sonho ele fica oco. A massinha, né, depois de pronta, né, vai muito do confeiteiro, chamamos assim de repente, mas, né, que vai uma canela, o próprio açúcar que era utilizado, hoje se utiliza muitas vezes o açúcar de confeiteiro, que se chama, né, porque naquele momento que ele é feito, ele fica sequinho. Depois de um tempo, aparece a gordura que não é presente quando ele é feito, que ele fica sequinho, né? Então, dependendo se ele não é feito exatamente como ele deve ser feito, ele fica gordurento. É que nem um pastel, né? O sonho, quando ele é bem feitinho, né, ele fica sequinho e essa massinha, então, ela fica oca, né? Ao ser frito, ele fica oco. E essa receita do sonho é muito interessante porque ela era feita como hoje as famílias fazem, principalmente quando chove, né? O pessoal posta na internet, fiz um bolinho de chuva, fiz um negocinho em casa, fiz um pãozinho de casa e tudo. Esse sonho, ele não pertence a uma pessoa, ele não pertence a uma família, né? Tem uma família, 2 ou 3, que tornaram essa receita mais conhecida, mas ela não tem dono, né? Então isso é um patrimônio cultural e material de Rio Pardo. É que nem nós queremos achar quem foi que inventou o churrasco. O churrasco pertence ao Rio Grande do Sul. Não existe um dono do churrasco, né? Quem inventou a cuca? Então são parte de uma gastronomia que se adaptou ao longo dos anos e ficou mais conhecida pela família A, família B, C, e hoje, né, ele é oferecido então por várias pessoas. O sonho já foi, né, um gerador de emprego e renda do município. Tivemos a Festa do Sonho por muitas edições, né, até ela faz parte, né, de uma das ideias da Secretaria de Turismo e Cultura de trazer novamente essa festa para o município, né, porque ela envolve justamente essa gastronomia típica, dividindo o sonho açoriano, o sonho tradicional, denominando assim dessa maneira, e o sonho de Rio Pardo. O sonho de Rio Pardo, uma adaptação para o paladar, botar mumu, botar, né, doce de leite, fazer sonhos salgados, sonho de Rio Pardo, e esse sonho então tradicional, esse sonho açoriano. Se a gente for falar no sonho, por exemplo, enquanto gastronomia típica de origem portuguesa, a gente precisa falar também em outros doces que nós vemos talvez no dia a dia e não percebamos que seja dessa origem. A ambrosia, por exemplo, é um doce de origem portuguesa. O quindim é um doce de origem portuguesa. E são doces muito mais comuns, porque são mais simples de se fazer e se comercializar. Já o sonho é muito mais artesanal e se manteve ele um pouco mais restrito. Nós temos os chamados sonhos de padaria, que são esses sonhos recheados, que é uma corruptela, é um derivado daquele sonho que nós tínhamos. Mas nós encontramos pelo mundo inteiro essas receitas de bolinhos que são feitos com massa de farinha e que são fritos em óleo, né, ou banho.